Olá! Hoje falaremos um pouco sobre a coluna vertebral ou espinha dorsal. Ela dá sustentação ao nosso corpo, mantendo a forma do nosso tronco e abrigando no seu interior a medula espinhal, que comunica todas as estruturas do pescoço para baixo com o nosso cérebro. Ela é formada por estruturas ósseas independentes, empilhadas, formando propriamente uma coluna. Assim, são 33 vértebras, sendo que 24 dessas têm movimento, 7 na parte do pescoço, ou coluna cervical, 12 na parte do dorso, ou coluna torácica, 5 na parte lombar. As outras vértebras, sacrais e coxígeas, são fixas. O empilhamento desses ossos, em conjunto, forma uma estrutura que no adulto pode atingir cerca de 72 a 75 centímetros. Para que possamos entender nossa coluna, olhando para o indivíduo de frente, ela ficará na parte posterior, por trás, de todas as vísceras do peito, pulmão, coração, grandes veias e artérias, da barriga, o fígado, baço, rim, bexiga, intestino. Então veja, como é a forma das vértebras empilhadas quando olhamos de frente. Em vermelho nós temos a coluna cervical, ou do pescoço. Em azul, a coluna torácica ou do dorso, tórax ou peito. Em verde, a coluna lombar, atrás da barriga. E no final, teremos a coluna sacral e coxígea, que forma a parte de trás da pelve. Na visão posterior, olhando de trás da coluna, temos as mesmas partes, só que agora, olhando por trás, percebemos que há uma estrutura proeminente em cada vértebra. Chamamos isso de processo espinhoso. Talvez daí a origem do nome popular espinha. Sendo que quando palpamos essas estruturas percebemos protuberâncias, como se fossem espinhas mesmo. As vértebras se articulam umas com as outras e na posição cervical, torácica e lombar permite o movimento de rotação. Rodar de um lado para o outro, como mostra na figura. De flexão, que é inclinar a cabeça e o tronco para frente. De extensão, inclinar a cabeça e o tronco para trás. E ainda permite as inclinações laterais, para a direita e para a esquerda. Quando olhamos a coluna de lado, nós percebemos que o empilhamento dos ossos ganham contornos em curvas desde a cervical até a coxígea. Isso acontece pois, ao ficarmos em pé, a ação da gravidade exige que essas vértebras se equilibrem. Então perceba que a coluna cervical faz uma curva inclinada para trás, fechada na posição posterior, e a coluna torácica exatamente o contrário, inclinada para frente, fechada na parte anterior. Seguida pela curva da coluna lombar, que é como a cervical, inclinada para trás, fechada na posição posterior. E finalmente a coluna sacral e coxígea, a curva é inclinada para frente, fechada na parte posterior. Formando assim quatro grandes Cs. Na cervical, voltado para trás, na torácica, voltado para frente, na lombar para trás novamente e na sacral e coxígea, voltados para frente. Essas curvas elas têm nomes. A região cervical exibe a lordose cervical, que é o C voltado para trás. Na região torácica, cifose torácica, o C voltado para frente. Na região lombar, temos a lordose lombar, que é o C voltado para trás. Desta forma, na vista de frente e de costas, a coluna deve ficar alinhada. Quando necessitamos nos movimentar, podemos inclinar para um lado ou para o outro, usando os movimentos permitidos pelas partes cervical, torácica e lombar. Já na vista lateral, temos curvaturas que chamamos de fisiológicas, pois ao ficarmos em posição ereta, elas compensam a ação da gravidade sobre o corpo. Agora perceba que adquirimos essas curvas conforme ganhamos controle sobre os nossos movimentos. Então deve existir uma evolução natural, que se inicia ainda dentro da barriga de nossas mães. Quando o feto se forma e até 2 meses de gravidez, a coluna é um grande C voltado para frente, cifose.
Aos 6 meses de gestação, ocorre uma retificação da coluna torácica e ganhamos uma pequena lordose lombar, um C voltado para trás. No recém-nascido, a coluna torácica aparece retificada, temos uma lordose lombar mais acentuada. Com o desenvolvimento normal da criança, esperamos que até os 4 anos de idade, mais ou menos, já tenha capacidade plena de ficar de pé e andar sozinho. Com isso, começam a aparecer curvas na região cervical, lordose, torácica, cifose, e lombar, que é lordose. Na puberdade, temos mudança de posição da pelve pelo amadurecimento sexual. Então, principalmente nas meninas, a coluna sacral se inclina, acentuando a lordose lombar. E, finalmente, no adulto, teremos a coluna como vimos anteriormente, com todas as curvas fisiológicas. Esse é o cenário ideal para a saúde da coluna. Curvaturas bem desenhadas permitem um equilíbrio adequado no desgaste natural das estruturas. Acontece que se isso não ocorrer, haverá um desalinhamento, uma acentuação dessas curvas. Uma hipercifose, por exemplo, como vemos na figura à esquerda do seu vídeo, que é um aumento da curvatura da coluna torácica, que popularmente nós conhecemos como corcunda. Pode ocorrer por diversos motivos, mas a princípio o seu aparecimento produz uma reação em cadeia na coluna, mudando o ponto de equilíbrio do corpo, e isso fatalmente vai produzir sintomas. A dor é o sintoma mais comum. 80% da população tem ou terá algum episódio de dor nas costas. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, 8 sofrerão com dores, que podem ser oriundas do desalinhamento das curvaturas da coluna vertebral. Essa pequena apresentação é parte da disciplina de Informática Médica do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia, ministrado pelo professor Délio e produzido pelos alunos Carlos Castro, Gabriel Braga, Juliano Mendes, Kleber Lins, Osmar Brandão, Rogério Carvalho e Suzy Andrade.